Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz. Nós estamos aqui hoje gravando esse vídeo para vocês. Sábado aí no horário da nossa rede de jovens vai estar acontecendo aí o casamento e família. Então nós vamos ficar juntinhos em casa aí e aproveitando a presença do Senhor e cultuando ao Senhor também, amém? Então que você possa mandar aí esse convite para os seus amigos estarem participando conosco. Deus tem uma palavra de vida para o seu coração, tem muitas surpresas para você nesse culto hoje. E hoje o pregador, eu tenho certeza que será muito usado por Deus, amém? Vai te surpreender. Gostaria que você fechasse seus olhos na sua casa agora um instante e agradecesse ao Senhor pelo dia que você teve, pela semana que passou. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos na sua presença. Obrigado pelas ferramentas e pelas estratégias que o Senhor tem nos dado, Pai. Abençoe esse culto de hoje, que nós possamos realmente, Pai, encontrarmos algo novo do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos nos alegrar, Pai, mesmo no distanciamento que nós estamos vivendo nessa data, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você possa aproveitar esse louvor que você vai ter agora maravilhoso com o pessoal da equipe e que Deus possa te surpreender com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Sábado que vem estamos de volta. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Deus, o fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus.
nossa fé está no nosso Deus, e que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. E quem pisa no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Te agradecemos, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Santo é teu nome, Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Onde o Espírito de Deus está, somos livres, Senhor. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, seja livre. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, seja livre. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Você pode dizer isso? Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Graças a paz, galera. Como é que vocês estão? Ainda estão felizes com Jesus? Espero que sim. E neste momento aqui eu queria compartilhar com vocês uma breve palavra de dízimos e ofertas e que você possa sair deste momento edificado no nome de Jesus. Sabe, Jesus ele começa ali a partir do capítulo 6 de Mateus, do verso 25,
ele começa ali expondo a necessidade de todo ser humano, né? A qual ele diz, não fiqueis ansioso por coisa alguma, pelo que você vai vestir, pelo que você vai comer, porque ele tem cuidado de nós. E isso é tão incrível que Jesus ele acaba denunciando uma necessidade de todo ser humano. E o que ele fala lá no finalzinho, que ele fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E neste momento aqui também nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça através dos dízimos, das ofertas e das primícias. E o incrível é que quando nós entendemos esse princípio e cumprimos ele, Jesus, o Deus Pai, ele começa a nos abençoar e transbordar sobre a nossa vida de uma forma abundante. E aí, então nós começamos a viver uma vida plena e abundante, a qual foi aquilo que ele prometeu para cada um de nós. Então que nessa noite você não deixe que a sua necessidade te roube do princípio. Porque a necessidade ela tem o poder de nos tirar do princípio, de nos roubar do princípio. É incrível quando nós entendemos isso e que não deixamos a necessidade guiar o nosso coração, mas sim os princípios de Deus. Então que nessa noite você possa entender que nenhuma necessidade possa roubar o princípio já instalado dentro de você. Que você possa ofertar, primiciar e dizimar no nome de Jesus. Amém? Graças a paz, Igreja do Avivamento. Graças a paz, jovens, geração do retorno. É uma honra, mais uma vez, estar com vocês neste culto. E gostaria de agradecer em nome de Jesus a Deus pela oportunidade, aos pastores da rede, Sheila, Renan, toda a equipe. Muito obrigado. Deus abençoe. Antes de mais nada, queridos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, Pai, pela vida. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Papai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos mais uma vez reunidos, Papai, em prol da Tua palavra, em prol, Papai, de recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus, por este culto. Obrigado por essa preciosa oportunidade. Espírito Santo querido, fala conosco, Papai. Abra o nosso coração, que essa palavra gere frutos dignos de arrependimento, como diz a Tua palavra, e que nós sejamos sóbrios e vigilantes, Papai, em todo o tempo. Eu te agradeço, Papai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, nosso apóstolo Januário Domingo, ele fez menção à parábola das 10 virgens, que nos fala exatamente sobre vigilância. E o apóstolo Paulo, quando ele se dirige ao jovem pastor Timóteo, em sua carta, em 2 Timóteo 2,22, ele faz essa exortação a Timóteo, para que Timóteo se mantivesse sóbrio, para que ele fugisse das paixões da mocidade. O texto diz assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Então, queridos, ora, como o jovem, ele tem uma vida inteira pela frente, você jovem, você tem um ministério tremendo diante de você, Deus colocou isso nas suas mãos. E, obviamente, nós temos um inimigo. O nosso inimigo, Satã, no grego significa inimigo, e ele não brinca. Ele vem para tentar trazer uma nuvem de sonolência na igreja do Senhor. Como nós temos vivido esses novos dias diferentes, onde nós podemos fazer uma relativação do que está acontecendo no planeta com o mundo espiritual. Assim como nesse enfrentamento do Covid, muitas pessoas não estão se cuidando, muitas pessoas não estão atentas, não estão vigilantes, assim também, no mundo espiritual também ocorre a mesma coisa. E nós temos ao longo da Bíblia várias passagens onde nós somos instruídos a nos mantermos vigilantes, atentos. Então a mensagem dessa noite, queridos, visa nos chacoalhar para que nós estejamos atentos,
sóbrios, vigilantes, para que nós não entremos nas armadilhas de Satanás. Eu vou ler um texto que está lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15 em diante. O apóstolo Paulo escreve: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Queridos, a palavra insensato, ela é uma palavra pesada. A palavra insensato, ela significa que não é conforme ao bom senso, não é conforme à razão. O insensato é aquele que não está em seu juízo. O insensato pratica atos que são contrários ao bom senso e à justa medida. Ele é insano, doido e delirante. Então, queridos, o apóstolo Paulo nos exorta para que nós andemos prudentemente, como sábios. Ora, nós somos um povo escolhido, nós somos a geração do retorno, a geração do retorno dos princípios bíblicos, a geração do retorno da adoração, da leitura da palavra, do jejum, da oração. E essa geração que está sobre essa terra, ela tem um dever muito grande, principalmente nessa época de pandemia, onde, infelizmente, muitos cristãos estão adormecidos. Não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para ter um momento de intimidade com o Senhor, um momento de quebrantamento, um momento de uma oração fervorosa. Não existe mais aquele momento do primeiro amor. Ora, esse primeiro amor, nós devemos ser vigilantes para que nós nunca percamos esse primeiro amor. Ora, o Senhor Jesus nos diz: tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Isso é muito triste, queridos. Nosso Senhor Jesus dirige essa palavra a uma igreja. Então, queridos, que nós possamos estar atentos, vigilantes. Mas a palavra dessa noite, queridos, ela nos traz o que está lá no Antigo Testamento, quando os reis construíam torres de vigia em todo Israel, nas suas vinhas também, para que eles pudessem vigiar e guardar a plantação e a cidade. Então é exatamente sobre essas torres de vigia que nós vamos tratar nessa noite. Ora, o atalaia do Senhor, aquele que está vigilante, aquele que está sobre essa torre, ora, ele não pode cochilar, ele não pode dormir, ele tem que estar atento a todo tempo, porque desta maneira ele pode ver o avanço do inimigo contra a cidade. E essa prática, queridos, era uma prática bastante conhecida da época. Lá em Isaías 5:2 nos diz que ele ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas, muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Então, queridos, naquela época, a Bíblia nos exorta que nós temos que estar atentos às raposinhas. Cantares 2,15 diz: agarrai-nos às raposas, as pequenas raposas que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. Ora, a vinha em flor é o começo da produção. E os israelitas, então, construíam essas torres, construíam uma espécie de cerca, de tela, para proteger as vinhas, o vinhedo. Mas as raposinhas pequenas, elas atravessavam essa tela e elas comiam as flores, impedindo que as uvas viessem a nascer. Então, queridos, Satanás, da mesma maneira, ele tenta colocar coisas que
a princípio, parece pequenos demais, parece coisas insignificantes. Nós vivemos numa geração onde se preocupamos com coisas grandes, com coisas grandiosas, mas nós devemos estar atentos às pequenas coisas. Devemos estar atentos à atuação das pequenas raposinhas. Ora, as pequenas raposinhas, queridos, são as nossas áreas de fragilidade. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todos nós temos lugares na nossa alma onde o inimigo sabe atacar as nossas fraquezas. Então nós devemos estar vigilantes. Devemos estar vigilantes para que ele não nos roube a nossa produção, não nos roube a nossa frutificação. Então você, como um jovem cheio do Espírito Santo, uma jovem cheia do poder de Deus, nesta noite, que está escutando essa ministração, eu sei que o Espírito Santo já está revelando no seu interior quais são essas raposinhas que têm prejudicado, que têm roubado aquilo que Deus confiou a você. Ainda nessa linha, queridos, o nosso Senhor Jesus, em Apocalipse 3,11, ele diz: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ora, nosso Senhor nos diz para nós conservarmos o que nós temos. Você não vai conservar o que você tem dormindo. Para você conservar algo, e como o Senhor disse aqui, para que ninguém tome, para que ninguém roube a tua coroa. Para que ninguém tome, para que ninguém roube, é necessário que os nossos olhos estejam abertos e vigilantes. O nosso Senhor nos confiou esse chamado. O nosso Senhor nos confiou dons, talentos. Não negocie os seus dons e os seus talentos, queridos. Ah, mas hoje eu estou com preguiça, eu não vou ler a palavra. Ah, minha oração com 3, 4 palavras está bom. Ah, mas já faz tempo que eu não vou num culto. Mas tudo bem, é normal. Essas raposinhas vão roubando e destruindo a plantação que o Espírito Santo colocou em você. Está roubando, está dilacerando, destruindo os seus frutos. Esta noite é uma mensagem que nos leva a um despertamento. Devemos estar atentos, tomar a nossa posição nas nossas torres de vigia, como atalaias do Senhor. Jovem, você é forte porque você já venceu o maligno. Ora, não deis lugar ao diabo, queridos. Nós não podemos flertar com as tentações. Porque as pequenas raposinhas destroem toda uma plantação. Cuidado, queridos. Isso que o Espírito Santo está ministrando à sua mente. O que os olhos veem. O que você anda ouvindo, falando. Cuide. Cuide do templo e morada do Espírito Santo. A casa preferida dele. Você. Cuide do seu chamado. Cuide do seu legado. Cuide da sua história. Nosso Senhor Jesus nos diz lá em Apocalipse 16:15, ele diz: bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva as suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta. Olha o que o nosso Senhor Jesus nos diz. Então, quando nós estamos alerta, quando nós estamos sóbrios, quando nós estamos vigilantes, o Senhor Jesus nos diz: bem-aventurado, bem-aventurada. Então a mensagem desta noite é por um despertamento. Esteja alerta, querido. Vigie. Se você não
teve abandonado a prática, se você tem abandonado a prática de leitura da Bíblia nesses últimos dias, por causa do arrefecimento da fé, volte de onde você parou. Busque forças. O Espírito Santo é o seu amigo fiel. Ele está para te ajudar, está do seu lado. Retome a leitura da palavra. É necessário que a chama esteja viva. Abra um jejum, oração, adoração, queridos. É hora de um enfrentamento, assim como nós temos que enfrentar esse vírus do Covid. Todos os dias nós enfrentamos ele. Que nós também possamos enfrentar da mesma maneira, no mundo espiritual, o ataque do inimigo. Não devemos deixar de adorar, não devemos deixar de fazer o nosso culto racional. Não devemos deixar ser enganados pelas artimanhas de Satanás. Temos que nos manter sóbrios para que ninguém roube a nossa coroa. Nosso Senhor Jesus, ao longo do seu chamado, ao longo dos 3 anos que ele caminhou por essa terra, ele enfaticamente falou sobre a vigilância. Lá em Marcos 13:37, ele disse: "O que vos tenho dito, proclamo a todos, vigiai." Nosso Senhor deu uma ordem clara: vigiai. O apóstolo Paulo escreve várias de suas cartas também, demonstrando essa preocupação para com o povo de Deus. Vigiai, vigiai. E essa mensagem chega hoje até nós. Vigiai, jovem. Jovem cheio do Espírito Santo, jovem de Deus, jovem escolhido. Você é a geração, você é a igreja do futuro. Deus conta contigo. Não se deixe enganar pelo sono doentio do pecado, do flerte com as coisas que não são da vontade de Deus. Então, queridos, que nós possamos estar atentos, não importa o que esteja passando na nossa vida. Eu tenho uma mensagem aqui para você nessa noite. Talvez você esteja passando por um problema, talvez você esteja fraco na fé, mas hoje é noite de você receber essa fortificação na fé, de você ser exortado. Uma das traduções de exortação é como se você pega alguém pelos braços e chacoalhar. Então esse recado é para você nessa noite. O problema que você enfrenta hoje não é maior do que Deus. A tristeza que está tentando te parar não é superior ao amor de Deus por você. A alegria dele é a sua força. E isso ninguém pode mudar. Quero te lembrar que você já passou por situações semelhantes ou até piores do que essa atual. Você já se sentiu desacreditado, cansado, muitas vezes por não ver nada acontecer, por pensar que não conseguiria ir até o fim, por acreditar que não sobreviveria a tantas lutas e no final deu tudo tão certo, tão diferente do que você pensou, tão inexplicável, que o seu coração vibrou maravilhado pelo mover do Senhor, tão perfeito e inesperado ao mesmo tempo. Preciso te lembrar também daquela vez que você chorou por não ver solução para nada e quase desistiu diante do mar revolto por se sentir sem forças e sem motivação. Mas ali, em um cantinho escondido da sua alma, havia uma gotinha de esperança e um tantinho de fé que te disse que você pode, que você consegue, que você tem potencial, você é capaz, você é escolhido de Deus. Ei, Deus não muda, Deus não mudou, queridos, Ele é o mesmo. E o agir dele é no tempo certo. Ele sabe quando precisa intervir em nossa causa. Ele conhece o nosso limite,
se compadece de nós e sabe muito bem quando algo não vai bem com a gente. Ele nos respeita e nos compreende. E mais do que isso, Ele cuida de nós e não nos julga por nada. Quando nós oramos, o céu se move por ordem dEle. Queridos, olha o poder extraordinário que você tem. A oração move o braço de Deus. E o braço de Deus move todas as coisas. A tua oração move todas as coisas. E não há o que impeça Deus de fazer o que precisa ser feito quando nos colocamos aos cuidados dele. Confia que tudo está sob o controle daquele que tem o poder sobre todas as coisas e descanse na certeza de que tudo vai se resolver. O impossível a ele pertence. A nossa vida a ele pertence. Deus nos chamou para sermos esses vigias. O apóstolo fez menção no último sábado, na formatura do Casados para Sempre, do farol, que é o símbolo do Casados para Sempre. É aquele que direciona, é aquele que mostra o caminho, é aquele que é um ponto de referência. Ei, jovem, você é esse ponto de referência nessa geração. E não só serve como um ponto de referência, mas o farol também serve a um lugar onde os navios podem ancorar, onde ali os marinheiros podem se alimentar, podem abastecer o seu navio. Ei! Você é esse farol. Deus tem colocado você para abastecer essas vidas, para que você possa levar esse mantimento que Deus colocou no seu coração, a palavra de Deus viva, que muda todas as coisas. Você é esse farol que ilumina, que brilha, que direciona no meio da multidão, no meio da escuridão, melhor dizendo. Deus conta contigo, atalaia. Um farol, ele nunca está apagado. Um farol apagado não serve para nada. Mas um farol com a sua luz brilhante, ora, ele mesmo disse, você é a luz do mundo. Jesus não disse, você tem a luz do mundo. Porque se ele dissesse, você tem a luz do mundo, você poderia perder. Alguém poderia roubar. Mas ele disse, você é a luz do mundo. E essa luz, ele disse, não é para ser escondida, não é para ficar embaixo de uma mesa, mas é para ficar, assim como um farol. Eita glória! No alto de uma montanha, direcionando, atento, vigilante, ajudando vidas que estão precisando da sua instrução. Queridos, o apóstolo também fez menção nos textos que ele leu domingo no culto, para nós não sermos juízes de ninguém. Ora, o próprio Cristo, com toda a sua autoridade e poder, ele chega diante daquela mulher adúltera, onde, pela lei dos homens, ela seria julgada ali mesmo e apedrejada, e ele com toda a autoridade de julgar, porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores, ele disse àquela mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse que nenhum deles estava ali, que ela não tinha mais nenhum acusador ali presente. E Jesus disse, eu também não te acuso e nem te condeno. Vai em paz, a tua fé te salvou. Queridos, no filme A Cabana, jovem, para você que já assistiu, você se lembrará desse trecho. Para quem não assistiu, estarei dando um spoiler aqui. Mas o ator principal, ele estava com o coração fechado, amargurado, porque ele se sentia o juiz de tudo e de todos. Ele estava sentado na cadeira do juiz. Ele julgava a tudo e a todos da maneira como o seu entendimento julgava. E então ele tem um encontro com a sabedoria. E a sabedoria fez ele mostrar que toda a amargura que ele vivia de espírito, todo o rancor que ele carregava, tinha origem exatamente no exato momento onde ele se assentou na cadeira de juiz e deixou-se levar pelo engano de que só ele tinha razão. Então, quando ele entende que ele não pode ser o juiz, que ele não pode assumir esse patamar de juiz, porque esse lugar pertence somente a Deus, é que ele então resolve
perdoar a pessoa ao qual ele deveria perdoar. E a sabedoria faz uma analogia quando ela fala que os filhos do personagem deveriam morrer, e ele diz, olha, não, leve a minha vida, deixe meus filhos livres. E aí então, quando ele entende que o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso por nós, ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser livres de toda acusação, de todo julgamento. E esse mesmo Senhor nos chamou para que nós possamos ser atalaias dele, vigias. Nós estaremos vigilantes, não para julgar, não para observar e julgar, mas para ajudar. Quando os reis de Israel construíam ali as torres de vigia, uma muito próxima da outra, aproximadamente 36 metros de distância uma da outra, para que nada, nem ninguém pudesse passar imperceptível por eles, esses reis tinham a segurança desses vigilantes, desses atalaias, desses homens que estavam ali, vigilantes, cuidando da cidade do rei. Nós somos essa cidade do rei. E precisamos, queridos, estar vigilantes, atentos, como nós lemos nesses trechos da Sagrada Escritura, onde o nosso Senhor Jesus nos adverte, onde o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro também escreve, que nós devemos estar atentos e vigilantes, porque nós não sabemos quando o inimigo virá, como o nosso Senhor nos advertiu. Então, queridos, que a nossa fé possa ser avivada, porque nós falamos muito, pregamos muito acerca do episódio quando o nosso Senhor Jesus, ele chora pela morte de Lázaro. Mas também existe na Escritura uma passagem onde o nosso Senhor Jesus chora quando ele olha para Jerusalém e quando ele entende que Jerusalém não recebeu. Ora, a cidade dele, o povo dele não o recebeu, porque não estava atenta à visitação dele. Ainda hoje, queridos, muitos judeus esperam o Messias. Então Jesus olha para a cidade e ele chora. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger você, assim como uma galinha protege os seus pintinhos embaixo das suas asas. Querido, o nosso Senhor Jesus, o ministério dele não acabou. Ele continua intercedendo por nós à direita de Deus. Ele continua olhando por nós, ele continua cuidando de nós. Ei, o Espírito Santo, seu amigo fiel, o seu ajudador, ele tem colocado diante do seu coração e da sua mente nos últimos tempos essas raposinhas que precisam ser exterminadas da sua vinha. Queridos, então, para resumir, que nós possamos estar vigilantes a todo tempo. A palavra nos diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que nós possamos estar firmes, atuantes, queridos, na obra do Senhor. Sempre lembrando, os nossos apóstolos sempre nos ensinam, todo trabalho no Senhor não é vão. Que Deus abençoe sua vida, jovem do avivamento, jovem que já venceu o maligno, jovem usado poderosamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus abençoe sua casa, seu lar, seu ministério, e que você possa, acima de qualquer coisa, estar vigilante, estar acordado, sóbrio, atento para as novidades que o nosso Senhor Jesus tem para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e declaro encerrado o culto nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, queridos.